Menina, assisti Pantera Negra. Chorei, me emocionei e decidi trazer algumas curiosidadezinhas pra cá. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam vocês, pessoinhas aí do outro lado, sempre muito bem-vindas. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode apoiar a produção de conteúdo desse canal. Isso é tão importante para a continuidade do meu trabalho aqui. Muito obrigada a quem está lá no apoia-se/Jana Viscardi. Você pode ir para lá também, para essa comunidade. Pode também participar da comunidade de membros aqui do YouTube. Outras maneiras de contribuir com o meu trabalho é não esquecer de deixar seu like, deixe seu like aqui embaixo, trazendo também seu comentário aqui com uma crítica, uma sugestão de vídeo e, claro, compartilhando esse conteúdo com outras pessoas para que o canal continue crescendo. E hoje, meus amores, eu decidi trazer algumas curiosidades sobre o filme Pantera Negra, Wakanda pra Sempre. Foi um filme que eu assisti que me deixou super emocionada. Tem uma homenagem muito bonita ao Chadwick Boseman. Eu realmente fiquei emocionada assistindo e achei que devia trazer algumas curiosidades bem linguistudas pra gente. Acho mara. Mas é claro que eu devo começar esse vídeo, porque você vai dizer assim: não viu o filme ainda, tem spoiler? Veja, se você não leu nada sobre o filme, se você não viu nada sobre ele, de cara ele vai ter spoiler, porque eu vou falar uma parte da história. Mas spoiler mesmo, quando tiver, eu prometo tentar fazer uma coisa assim, um alerta, spoiler. Pra você não ficar angustiada aí do outro lado, imaginando, meu Deus, quero ver o filme, mas não quero ser pega de surpresa com uma informação que eu não conheço, não quero ficar sabendo do filme antes de ver. Tá bem? Eu acho que a primeira curiosidade, que pra mim é curiosidade, que vai se desdobrar em outras tantas, são as línguas que são faladas ao longo do filme. Eu acho que a primeira delas, claro, a mais óbvia, entre aspas, por ser um filme americano, é a língua inglesa. Mas além dela, outras 3 línguas são faladas no filme. E é sobre essas línguas, ou curiosidades em torno delas, que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Então a primeira delas é Xhosa, outra delas é o francês, e outra delas é o Maia Yucatec. Sigamos então para mais esse universo de curiosidades, para além do fato de que temos 4 línguas faladas neste filme. Falaremos primeiro sobre Xhosa. Xhosa, como eu acabei de dizer, é uma língua falada na África do Sul e no Zimbábue. Veja, acho que em torno de 16 ou 18% da população da África do Sul é falante de Xhosa. Xhosa não é a primeira língua mais falada lá, a primeira língua mais falada lá é Zulu, mas existem outras 9 línguas oficiais. E aqui eu vou dar destaque para a Xhosa porque ela foi a língua escolhida para ser a língua de Wakanda. Então, se você assistiu o primeiro filme do Pantera Negra, lá em 2018, você já ouviu o Xhosa sendo falado lá. E aqui, veja, eu estou falando Xhosa, mas eu tenho a dúvida se é Xhosa ou Xhosa. Então, caso você saiba informar qual é a pronúncia correta, você, por favor, sinalize. Eu procurei. Mas a pronúncia original, entre aspas, da língua em si, ela inclui um clique, sobre o qual falaremos jazinho, e eu não sei fazer bem esse clique. Então, achei que não deveria tentar reproduzi-lo aqui. Então, eu tô aqui trazendo a versão aportuguesada do nome da língua. E aqui a gente já tem um elemento interessante dessas curiosidades sobre diferentes línguas que são faladas no Wakanda pra Sempre, é que Xhosa não é a língua dos quadrinhos. Então, a Wakanda dos quadrinhos não tem Xhosa como sua língua oficial. Essa foi uma escolha feita pelo diretor de Pantera Negra, o Ryan Coogler, e ele teve uma influência muito importante para fazer essa escolha. Foram várias as razões que fizeram que essa escolha fosse feita, mas uma delas, como o próprio diretor já disse, tem a ver com a presença do ator John Kane, que é o ator que interpretou o T'Chaka em Pantera Negra 1, né, no primeiro filme, e também em outros filmes da Marvel. E ele é um falante de Xhosa, e ele traz então essa influência, essa sugestão. E o seu filho também, que interpretou o T'Chaka jovem, ele não só atuou como ator do filme, mas também contribuindo como um consultor para a língua Xhosa. Xhosa é uma língua da família Banto. A família Banto tem centenas de línguas. Aqui do nosso lado está aparecendo esse mapa que mostra a região majoritária em que as línguas Banto são faladas no continente africano. Uma dessas línguas é Xhosa. Uma das características dela é que ela é uma língua tonal, você tem um tom alto e um tom baixo, o que significa que pode haver uma palavra em que o significado é diferenciado exclusivamente pela mudança de tom. Então é como se a palavra fosse, entre aspas, a mesma,
mas a mudança de tom faz com que ela tenha um significado diferente. Evidente que Xhosa não é a única língua tonal, mas eu achei importante trazer esse elemento para sua curiosidade, para pensar que nem toda língua é como a língua portuguesa. O português não é uma língua tonal. Já Xhosa é, assim como, por exemplo, o mandarim, entre outras tantas línguas. Uma outra característica interessante da língua Xhosa é que, no contato com o grupo de línguas Khoisan, elas emprestam, esse é o termo que a gente acaba usando, uma característica que são os cliques. Em Xhosa, há 3 fonemas que acompanham um clique. Eu não serei capaz de fazê-los, mas Xhosa, por exemplo, que seria o nome da língua, seria Tossa. Como eu não sou boa para fazer este fonema, porque ele não faz parte dos fonemas que eu aprendi quando criança ou mesmo como adulta, porque eu ainda não estudei Xhosa, eu deixo aqui para você Trevor Noah, um ator e apresentador conhecido internacionalmente, falando pra gente os 3 cliques de Xhosa. There's the 3 clicks. There's the X, which is the, and then there's the Q, and then there's the C, which is. So those are the 3 different. E se você ficou com curiosidade para conhecer mais sobre essa língua, sobre as suas características e como é que você poderia se expressar nela, eu encontrei um canal que traz algumas informações para você, pelo menos introdutoriamente, conhecer a língua. Eu deixo o link para você passear por aqui e, é claro, você pode também ver o link na descrição do vídeo. Wakanda é uma nação muito potente, é uma nação que preserva a sua cultura e que protege o seu povo e que vai passar por uma série de desafios neste filme Wakanda para sempre. E o uso da língua Xhosa me parece também muito potente porque uma figura muito importante fora do universo dos filmes e dos quadrinhos, mas na história do mundo, é uma figura que tem a Xhosa como uma de suas línguas, que seria o Nelson Mandela, essa figura tão potente para a história da África do Sul e para a história do mundo. E acho que a acolhida dessa língua para dentro do universo de Wakanda tem uma simbologia muito potente, muito significativa e expressiva. Mas saiba que esta, como eu disse antes, não é a única língua que está lá e não é a única língua que vem carregada também de uma série de simbologias que reportam a esse lugar de luta e de potência. Sabe, Namor? Ele mesmo é uma das figuras centrais desse filme. Namor, ele fala no filme Maya Yucatec. E veja, eu tô falando aqui em Maya Yucatec, mas muitas vezes essa língua é também chamada de língua maia. Mas como há outras línguas maias, eu estou usando aqui o termo Maya Yucatec, mas você também vai ver por aí na internet exclusivamente Yucatec. Em espanhol é Maya Yucateca. A língua Maya Yucateca, ela não está nos quadrinhos, assim como também não está Xhosa. Nos quadrinhos, Namor é original de Atlântida e não de Talocan. Então observe que ao trazer o universo de Namor para dentro do filme, o que a gente tem é a acolhida do universo Azteca e do universo Maia. O universo Maia está presente através da língua. O consultor, para contribuir para a construção desse personagem usando a língua Maya Yucateca, é um ator do filme. Ele, inclusive, fez um tweet lá no dia 12 de novembro para falar sobre a participação dele no filme. Ele vai dizer que faz mais ou menos um ano que teve início essa aventura. E ele vai falar um pouco sobre a experiência dele como um coach de idiomas, justamente no Wakanda Forever. E é muito interessante que no segundo tweet dele, ele vai usar a língua Maya Yucateca para se expressar e para conversar com a sua audiência. Ele agradece pela oportunidade e aproveita para dizer que se alegra tanto em ver atores mexicanos de pele como a dele brilhando no cinema, né, brilhando nas telas. E eu acho que aqui a gente já pode extrapolar um pouco o universo do filme para falar sobre o que eu encontrei sobre a língua Maya Yucateca. Se você entrar no site do governo mexicano, é possível encontrar um guia de normas para a escrita da língua Maya Yucateca, e esse guia ele faz parte de um movimento que tem a ver com uma lei que é a Lei Geral de Direitos Linguísticos dos Povos Indígenas, que é uma lei que procura preservar e fomentar a cultura as diferentes culturas indígenas mexicanas,
através de diferentes aspectos da cultura, o que inclui também a língua. O objetivo é permitir que as pessoas possam se expressar de todas as maneiras, fazendo uso das suas línguas maternas, então não só na fala, mas também na escrita. Enfim, então você tem acesso, por exemplo, dentro do site do Instituto Nacional de Línguas Indígenas, do governo mexicano, esse guia que tem as normas de escrita para a língua maia. Então, eu deixo o link aqui embaixo para você conhecer, para você saber um pouco mais sobre a língua, caso seja do seu interesse. Mas eu te falei também sobre a cultura asteca. A gente tem Talocan no filme, que é o lugar onde vive Namor. O que acontece é que, como eu disse, nos quadrinhos, ele vive em Atlântida. E há na cultura asteca um deus que é Tlaloc. Tlaloc é o deus do trovão, é o deus da chuva. É um dos deuses conhecidos como deuses da terra. E para os astecas ele era conhecido como deus dos fenômenos atmosféricos. Deixo aqui embaixo um link do governo mexicano para você conhecer. Mas não é apenas Tlaloc, que é esse deus da chuva, esse deus do trovão. Há também o paraíso, para onde seriam encaminhados, para onde iriam aqueles que morriam em função, por exemplo, de uma morte relacionada a um raio ou algo dessa natureza. Este lugar seria Tlalocan, um desses paraísos astecas, um desses espaços astecas para onde iam os mortos. Não é o único, é um deles. E eu deixo aqui embaixo um outro artigo do governo mexicano falando um pouco sobre esses lugares. Então observe que o filme traz para si culturas e ritos de diferentes povos. E Namor como um herói, um super-herói ou anti-herói tão importante, não só nesse filme, mas também em quadrinhos. Ele é um dos primeiros, se não o primeiro anti-herói, se não me falha a memória. Então, observe que é uma figura muito importante e potente, que é introduzida no filme a partir dessa cultura, que tem uma forte relação com culturas indígenas e bastante antigas mexicanas. Para além dessa língua, falaremos sobre uma última delas e das suas relações com elementos culturais e históricos que não tem a ver mais apenas com os quadrinhos, mas com o mundo em que a gente vive. Nakia, que é uma das personagens do filme, ela fala francês, ela está no Haiti neste filme. E ela está, em vários momentos, ela está falando francês. Por quê? No Haiti se fala francês. Por que se fala francês no Haiti? Porque durante muitos anos, né, você tem aí uma invasão francesa e durante muitos anos o Haiti foi dominado pela França. Mas essa herança linguística não é o único elemento que é trazido para dentro do filme. E aqui, meu amor, vem spoiler bravo. Lá nas cenas pós-créditos, Nakia apresenta para Shuri o seu filho. Esse filho é filho também de T'Challa. E aqui já vale dizer que, de novo, isso é diferente do que acontece nos quadrinhos. O filho de T'Challa nos quadrinhos não é filho com Nakia, é filho com a Tempestade. Mas isso é uma conversa para um outro momento. Então observe que Nakia, ela decide viver no Haiti, se afastar de tudo, e o filho dela está lá com ela e ela vai contar isso para Shuri, que foi uma escolha conjunta de fazer com que ele crescesse longe, nascesse longe daquele universo em Wakanda. Então ela se afasta e está no Haiti. Como é que esta criança se apresenta? Essa criança se apresenta como Toussaint. Toussaint não é um nome aleatório, minha gente. Toussaint é o nome do maior líder da Revolução Haitiana, que levou à independência do Haiti, primeira nação independente da América Latina. Foi ela, o Haiti. Toussaint Louverture, eu não vou saber dizer o nome corretamente, evidente, mas foi uma figura fundamental para esse processo da Revolução Haitiana. Então observe que o nome dessa criança no filme tem uma simbologia muito importante, que tem a ver com a história do mundo. E veja que aqui eu trouxe várias referências que extrapolam justamente a lógica do filme. O que eu quero dizer com isso? E não é a primeira vez, é evidente que isso acontece num filme, mas que para além daquilo que é a fantasia do filme, há outros tantos elementos culturais e simbólicos que são trazidos da história do mundo e que contribuem para
construir essas figuras, esses personagens, como figuras potentes, como as suas culturas como culturas potentes, de luta, de enfrentamento, de batalha contra a lógica colonizadora. Então você tem Xhosa, você tem Maya Yucatec, e você tem essa criança que cresceu no Haiti e que tem como nome Toussaint, que é um líder revolucionário fundamental para a história do Haiti. Haiti, que tem uma outra língua como língua oficial também, que é a língua crioula haitiana, que é falada por quase todas as pessoas no Haiti, que não aparece, se não me falha a memória, não aparece no filme, mas fica aí a dica, gente, caso vocês queiram trazer mais uma vez o Haiti, que tal trazer também a língua crioula haitiana? Acho que vai ser potência pura, viu? Então, minha gente, eu decidi gravar esse vídeo porque eu achei que esses elementos linguísticos, eles trazem uma força muito bacana para essa história. Eu adorei o filme, eu achei muito bacana assistir. E identificando ao longo da história essas línguas, como estão relacionadas a esses povos que lutam contra a colonização, ou quando a lógica de um opressor, de um colonizador, de figuras que querem subjugar esses povos, essas nações, e as suas descobertas, as suas tecnologias, digamos assim, aquilo que tem de potência na natureza também, enfim. Eu achei muito bacana como esses elementos todos se encontram e foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo nerd/linguestudo. Espero que vocês tenham se divertido aí do outro lado. Se vocês tiverem sugestões de outros filmes para eu comentar, pode trazer aqui embaixo. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.